Europa. Terra de antigas civilizações. Terra de paisagens majestosas. Terra de cultura e beleza. A cada ano, 700 milhões de pessoas atravessam esta terra. Procuram algo, mas o quê? Alguns dizem que vão pela história, outros pela arte, outros pela culinária. Mas a verdade é muito mais profunda. Neste continente, existem lugares que desafiam toda a lógica. Lugares onde o tempo parece ter parado e onde antigas tradições ainda existem hoje. A Europa não é apenas um conjunto de monumentos e museus. Na verdade, é uma trama viva de culturas, onde cada nação conta sua própria história, de uma maneira única e diferente. Vilas medievais, catedrais góticas, florestas encantadas e lagos idílicos. Este continente deu origem à civilização moderna e domina o turismo mundial. E hoje levamos você à descoberta de seus lugares mais extraordinários e que, segundo nós, deveriam ser visitados este ano. Bem-vindos à Europa. Começamos nossa viagem pela França, onde um dos vales mais fascinantes da Europa espera para ser explorado. Vale do Loire, França. Uma viagem através do Vale do Loire revela um mundo de castelos que emergem da névoa matinal. As torres se elevam além das copas das árvores, enquanto os jardins renascentistas se estendem até o horizonte. O rio Loire corre entre estas fortalezas, que foram testemunhas de batalhas e histórias de amor e moldaram a França. As vilas medievais se escondem entre os vinhedos e suas ruas pavimentadas conduzem a praças onde o tempo parece ter parado. Os mercados locais transformam estes espaços em teatros de vida cotidiana, com o aroma de pão recém-assado que se mistura às tradições locais. O castelo de Chambord domina a paisagem com seus 426 quartos, desafiando a lógica arquitetônica. Chenonceau se reflete nas águas do rio Cher, enquanto Amboise guarda os segredos de Leonardo da Vinci, cujo espírito ainda paira nos corredores. Villandry, por sua vez, revela jardins que são verdadeiras obras de arte e apresentam intrincados desenhos geométricos. Setembro é certamente o período ideal para explorar esta região, com as vinhas se tingindo de ouro e púrpura, enquanto a vindima transforma cada vila em um festival de cores e tradições. A temperatura amena, além disso, permite longas explorações dos castelos e das vilas circundantes.
Andaluzia, Espanha. A Andaluzia conta a história de diferentes culturas entrelaçadas, através de 6 cidades, cada uma com uma voz distintiva no coro da história espanhola. Em Sevilha, o Real Alcázar revela passagens secretas e pátios, onde a arquitetura mourisca se casa com a cristã. A Giralda se ergue como o ponto central da cidade. A Plaza de Espanha encanta com sua arquitetura e grandeza, enquanto o bairro de Santa Cruz esconde segredos em cada canto de suas ruas. Granada, por sua vez, guarda a Alhambra, uma cidade-palácio onde a água se liga perfeitamente à arquitetura. O Generalife oferece jardins suspensos que desafiam a gravidade, enquanto o bairro Albaicín conserva a essência da vida mourisca entre suas casas tradicionais, chamadas Cármenes. Córdoba, continuando, esconde um labirinto de ruelas que conduzem à mesquita. O bairro de La Juderia revela pátios e sinagogas, centro da cultura judaica, enquanto a ponte romana se reflete no Guadalquivir. Málaga pulsa ao ritmo do mar e seus museus conservam a herança de Picasso. O castelo de Gibralfaro domina a cidade, oferecendo panoramas que se estendem até a África. Ronda desafia a gravidade, suspensa sobre um precipício que divide a cidade antiga da nova. A Ponte Nova une estes dois mundos, enquanto ruelas de pedra criam uma atmosfera calma e imersiva. Marbella finalmente funde o encanto da Vila Marinheira com o luxo contemporâneo. Seu centro histórico, que é Plaza de los Naranjos, apresenta muros brancos e varandas floridas, com a Sierra Blanca, que serve de cenário a este palco mediterrâneo. Maio parece o momento perfeito para descobrir a Andaluzia, com os pátios floridos que explodem em um festival de cores, enquanto as temperaturas permitem explorar as cidades sem o intenso calor do verão. Ilhas Italianas. Quando se fala de ilhas italianas, faz-se obviamente referência à Sicília e à Sardenha. Comecemos pela Sicília, onde o Etna domina o horizonte oriental, sendo o vulcão ativo mais alto da Europa e que libera ainda hoje nuvens de vapor. Ao longo da costa norte, encontramos a famosa vila de Cefalù, onde as casas se escalam na rocha até a Catedral Normanda. As ilhas Eólias, por sua vez, emergem do mar frequentemente carregadas de lavas. Stromboli, por exemplo, entra em erupção a cada 20 minutos, criando também espetáculos de luz durante a noite. Além disso, em Agrigento encontramos o Vale dos Templos,
enquanto em Taormina há o teatro grego que se debruça sobre o mar. A Sardenha é imperdível para os amantes do mar e da natureza, e esconde praias idílicas entre as rochas de granito rosa. O arquipélago da Madalena oferece um labirinto de ilhas e canais, enquanto a Costa Esmeralda é reconhecida pelo luxo e águas entre as mais claras da Europa. Imperdíveis também as praias de Cala Luna e Cala Goloricé, verdadeiros paraísos naturais, acessíveis apenas por mar ou através de trilhas sugestivas, onde o azul intenso do mar se funde com as paredes calcárias branquíssimas. Maio, junho e setembro transformam estas ilhas em verdadeiros paraísos, com o mar mantendo temperaturas perfeitas para nadar, enquanto a terra oferece cores e aromas da vegetação mediterrânea em flor. Ilhas Lofoten, Noruega. A fronteira entre terra e mar se dissolve nas Ilhas Lofoten. Este arquipélago emerge do Oceano Ártico como uma paisagem idílica. As vilas dos pescadores, com suas casas vermelhas sobre palafitas, pontilham a costa. O sol aqui não tem regras. No verão nunca se põe, criando dias sem fim, enquanto no inverno desaparece sob o horizonte, dando espaço à aurora boreal. Os pescadores perseguem o bacalhau que migra nas águas geladas, movendo-se através das muitas montanhas que mergulham diretamente no mar. Nas baías protegidas, as baleias descansam durante sua migração, e as águias marinhas sobrevoam os fiordes. O melhor período para visitar as Lofoten depende do que se procura. O verão é perfeito para o trekking, enquanto o inverno, com suas paisagens nevadas, é ideal para a fotografia. Alpes suíços. Uma barreira natural que toca o céu, com adicionalmente o Monte Cervino, que se ergue solitário. Nesta paisagem de rara beleza encontramos Zermatt, vila que vive sem carros, onde apenas o som dos passos na neve quebra o silêncio. O trenzinho vermelho do Bernina sobe através de paisagens que desafiam a gravidade, conectando vales isolados graças a túneis e viadutos. Grindelwald se esconde sob o Eiger, parede norte que desafiou gerações de alpinistas. Os lagos de Lucerna e Thun, por sua vez, refletem as montanhas como espelhos,
enquanto barcos a vapor transportam os viajantes entre as vilas medievais. O castelo de Chillon, finalmente, emerge das águas do Lago Lemano, enquanto Appenzell conserva tradições seculares entre pequenas casinhas e pastagens de vacas. Na Suíça, julho e agosto presenteiam dias longos e clima ameno. A neve se retira e as ferrovias de montanha operam a pleno regime, abrindo acesso a panoramas impossíveis. Baviera, Alemanha. A Baviera revela um reino de castelos, escondidos entre as montanhas. O Neuschwanstein é sem dúvida o lugar mais conhecido desta zona, e foi o rei Ludwig II que criou este gigante de pedra no qual Walt Disney se inspirou. Munique, por sua vez, é conhecida pelo Glockenspiel na Marienplatz, relógio com figuras mecânicas que dançam ao toque dos sinos. A Residence esconde tesouros acumulados em 700 anos de reino dos Wittelsbach, enquanto o Deutsches Museum guarda máquinas que mudaram o curso da história. Em um vale remoto encontramos então o castelo de Linderhof, enquanto a estrada romântica atravessa vilas medievais entre as mais belas da nação. Rothenburg ob der Tauber conserva suas muralhas intactas, enquanto Dinkelsbühl e Nördlingen oferecem praças onde os comerciantes se encontram há séculos. Setembro é sem dúvida o mês ideal para visitar esta região, com a Oktoberfest que transforma Munique e o céu que se tinge das cores do outono. Hallstatt, Áustria. É um verdadeiro cartão postal tridimensional. As casas em madeira e pedra escalam a montanha, criando uma cascata de telhados que se reflete nas águas do lago homônimo. O campanário da igreja luterana se destaca contra o céu, tornando-se o ponto focal que fez desta cidade o tema mais fotografado da Áustria. O centro histórico se desenvolve em uma única ruela estreita, com as casas dos pescadores e dos mineiros que têm varandas floridas que se projetam sobre a água. Os barcos atravessam o lago a cada hora, oferecendo perspectivas sempre novas da vila. À noite, as luzes das casas se refletem na água, criando um espetáculo que inspirou artistas por gerações. Maio traz a primavera entre estas montanhas, com os turistas que ainda não lotam as ruas, permitindo explorar a vila com calma.
Ilhas Croatas. Com ilhas croatas, nos referimos principalmente a Hvar e Korčula. Hvar é como um arquivo de história marítima, com as muralhas venezianas que protegem o porto da Fúria do Mar. A fortaleza espanhola domina a cidade do Alto, enquanto os vinhedos escalam as encostas em terraços. As baías escondidas revelam ruínas romanas, mas há também os mosteiros beneditinos, que conservam manuscritos antigos. Korčula, por sua vez, tem muralhas em forma de espinha de peixe. A Catedral de São Marcos se ergue entre as casas de pedra, enquanto as ruas são projetadas para proteger os habitantes da bora invernal. Entre as ruelas se esconde também a casa natal de Marco Polo, e as danças tradicionais da Moresca ecoam nas praças. Julho é o período perfeito para explorar estas ilhas, com um maestral que refresca os dias, e o mar alcança temperaturas ideais. Ilhas gregas. Se visita a Europa, não pode faltar um tour entre as ilhas gregas, principalmente as Cíclades e as Ilhas Jônicas. Santorini é testemunha de um apocalipse vulcânico, com as casinhas brancas e azuis que se agarram às paredes da caldeira, onde o mar banha a cratera de um vulcão que mudou a história do Mediterrâneo. Acrotiri conserva uma cidade minoica sepultada pelas cinzas, congelada no tempo como Pompeia. Mykonos, por sua vez, tem os moinhos de vento que dominam o porto, a pequena Veneza que se debruça sobre a água, e inúmeros bares e beach clubs que fazem festa até o amanhecer. Corfu, além disso, oferece algumas das praias e águas mais belas de toda a Grécia. Creta, finalmente, esconde o labirinto do Minotauro, as gargantas de Samaria e as praias de Elafonise com a areia rosa. Setembro transforma estas ilhas em verdadeiros paraísos. As multidões do verão diminuem, o mar mantém o calor do verão, enquanto o vento se acalma, permitindo navegações tranquilas entre as ilhas. Costa do Algarve, Portugal. O Algarve se revela através de arcos de pedra escavados pelo oceano. A Ponta da Piedade corta o Atlântico com formações rochosas e grutas marinhas
que se abrem nas paredes de rocha, acessíveis apenas por mar. Lagos conserva as muralhas do período mourisco e o porto se enche de barcos de pesca que retornam ao amanhecer. Sagres guarda o forte, que se projeta sobre o oceano de um promontório que desafia as ondas. As marés revelam e escondem praias que se ocultam entre as rochas. Maio e setembro oferecem o clima ideal para explorar esta costa, com um oceano que se acalma, permitindo o acesso às grutas marinhas e temperaturas agradáveis para as excursões. Costa Amalfitana, Itália. A Costa Amalfitana segue a Estrada Estadual 163, uma estrada panorâmica que serpenteia entre falésias, baías e vilas debruçadas sobre o mar. Positano se agarra à montanha com casas que parecem desafiar a gravidade. As escadas substituem as ruas, criando um labirinto vertical que leva do mar até os vinhedos em altura. Amalfi, por sua vez, esconde seu passado de república marítima atrás da fachada da catedral, enquanto suas ruelas estreitas sobem entre limoeiros e antigos palácios nobres. Ravello se eleva acima das nuvens. Vila Ruffolo e Vila Simbrone oferecem terraços suspensos no vazio, e a catedral mistura estilos orientais e ocidentais. O caminho dos deuses atravessa a costa entre céu e mar, revelando panoramas idílicos e limoeiros que escalam os terraços, sustentados por muros de pedra construídos séculos atrás. Abril e outubro são ideais para visitar este lugar. O clima permite longas caminhadas, enquanto os turistas diminuem, deixando espaço para explorar as ruelas e saborear o ritmo local da vida. Barcelona, Espanha. Se pensamos na Espanha, no mar e na vida noturna, não podemos deixar de pensar em Barcelona, cidade que une história e modernidade. A Barceloneta oferece uma praia perfeita para o relaxamento matinal, onde os restaurantes ainda servem o peixe fresco dos pescadores locais. A Rambla, por sua vez, atravessa o centro da cidade, onde plátanos centenários oferecem sombra a artistas de rua e transeuntes. Depois, há a Sagrada Família, ainda inacabada, que cresce em direção ao céu há mais de um século, com suas torres que apresentam uma arquitetura única no mundo. O mercado da Boqueria é uma explosão de vida. Sob as abóbadas de ferro, as bancas mostram a riqueza da gastronomia catalã, com frutas, jamón ibérico e peixe fresco. O
bairro gótico, com suas ruelas e praças, conserva a alma medieval da cidade. Aqui, antigamente, moravam mercadores e navegadores. Há também diversas casas projetadas por Gaudí, que são verdadeiras obras de arte, como Casa Batlló e Casa Milà. E depois há o Parque Güell, na colina, que oferece uma vista sobre a cidade e sobre o mar. Seus bancos ricos em mosaicos e as estruturas em seu interior criam um espaço onde natureza e arte se encontram. Mas qual é o momento ideal para visitar esta cidade? Certamente de abril a junho ou de setembro a outubro, quando o clima é perfeito para se movimentar na cidade. Fiordes noruegueses. Os fiordes cortam a costa norueguesa, como cicatrizes deixadas pelas geleiras que modelaram este território. O Geirangerfjord penetra no interior por 15 quilômetros, com as cascatas das Sete Irmãs que despencam das paredes verticais. O Nærøyfjord, por sua vez, se estreita entre paredes de rocha que se elevam por 1.700 metros, e os navios parecem formigas neste cânion marinho. As vilas se agarram a cada pedaço de terra, acessíveis apenas por mar ou através de trilhas escavadas na rocha. Finalmente há o Sognefjord, o rei dos fiordes, que se estende por 204 quilômetros para o interior. E aqui encontramos também igrejas vikings em madeira que resistem ao tempo. Julho oferece 20 horas de luz por dia para explorar estas paisagens, e o sol da meia-noite transforma o céu em um espetáculo de cores que se refletem nas águas calmas. Ilha de Skye, Escócia. Skye emerge do mar escocês como uma mistura de rocha e água. O Old Man of Storr se ergue solitário na costa e é um pináculo de basalto que desafia a gravidade. O Quiraing revela uma paisagem lunar criada por antigos deslizamentos de terra, onde a terra continua a se mover sob os pés dos turistas. As Fairy Pools, por sua vez, descem das Black Quillings em uma série de cascatas e piscinas naturais, enquanto o castelo de Dunvegan guarda a Fairy Flag, um estandarte lendário para esta nação. Depois há Nest Point, um farol que se projeta no oceano resistindo às tempestades, enquanto as falésias abrigam colônias de papagaios do mar. Maio traz dias mais longos e menos chuva, a charneca floresce
e as nuvens criam jogos de luz que transformam a paisagem. Transilvânia, Romênia. No coração dos Cárpatos, a Transilvânia conserva um mundo esquecido pelo tempo. O castelo de Bran emerge da floresta e suas torres se projetam contra o céu. Drácula nunca habitou estas paredes, mas as lendas dos vampiros permeiam cada pedra da fortaleza. A vila de Viscre conserva casas construídas pelos saxões no século XII, e a igreja fortificada domina a vila, com suas muralhas que protegeram os habitantes de invasões por séculos. Sigixoara mantém viva a Idade Média em sua cidadela. A Torre do Relógio marca o tempo há 700 anos, e na casa número 6 da rua Cositorarilor nasceu Vlad, o Empalador, o príncipe que inspirou o próprio mito de Drácula. Finalmente, a fortaleza de Rashnov domina uma vale do topo de uma colina, com um poço de 143 metros escavado na rocha viva, que conta a história de 2 prisioneiros turcos que levaram 17 anos para completá-lo. Outubro transforma a Transilvânia em um reino de névoas e cores. As folhas criam um tapete nos bosques, enquanto as temperaturas permitem longas explorações das vilas e dos castelos. Ilhas Faroe, Dinamarca. O Oceano Atlântico esculpiu estas ilhas por milhões de anos, criando paredes verticais que mergulham no mar. As ovelhas pastam nos campos cobertos de grama, enquanto a vila de Saxum se esconde em um vale que um dia foi um fiorde. A maré transforma a paisagem 2 vezes por dia, revelando e escondendo antigas trilhas. O lago de Sørvágsvatn parece flutuar sobre o oceano, mas é apenas uma ilusão ótica criada pela particular conformação da falésia. Além disso, as cascatas de Mula Fossur despencam diretamente no oceano, enquanto há vilas como Gassadalur, acessíveis apenas através de túneis escavados na montanha, e contam apenas algumas dezenas de habitantes. Junho traz o sol da meia-noite, e os dias se prolongam até 20 horas, oferecendo uma luz que cria o melhor momento para visitar estas terras.
Capadócia, Turquia. A Capadócia parece uma paisagem de outro planeta. O tempo e os elementos esculpiram a rocha vulcânica, criando milhares de chaminés das fadas. Estas formações rochosas escondem cidades subterrâneas que se estendem por 8 níveis sob a superfície e foram refúgios para populações inteiras durante as invasões. A cidade de Göreme tem igrejas escavadas na rocha, com afrescos bizantinos que recobrem as paredes e com cores preservadas por séculos pela escuridão. O Hisar, por sua vez, domina a região com sua fortaleza natural e apresenta numerosas casas que se fundem com a pedra. Ao amanhecer, centenas de balões se elevam no céu da Capadócia, revelando uma paisagem lunar de vales e cânions. É setembro que traz aqui as melhores temperaturas, com céus límpidos e ausência de chuvas, de modo a poder explorar os vales a pé e observar as estrelas. Lago de Como, Itália. O Lago de Como se insinua entre as montanhas do norte da Itália como um Icmeiros invertido e com vilas históricas que se refletem em suas águas. Vila Balbianello emerge sobre um promontório. Suas lojas se abrem sobre o lago de todos os ângulos, e os jardins em terraços descem até a água. Belágio surge no ponto onde o lago se divide em 2 ramos. As ruas em pedra sobem em direção ao alto do promontório, onde os jardins de Vila Serbelloni conservam plantas provenientes de todos os continentes. A Vila de Varena, por sua vez, conserva seu caráter de vila de pescadores, com casas debruçadas sobre o lago. O funicular do Brunate sobe a 700 metros de altura, revelando panoramas que se estendem até os Alpes. Abril e maio transformam o lago em um teatro de cores, com os jardins que explodem em floração, enquanto as temperaturas permitem caminhadas ao longo das trilhas que conectam as vilas. Ilhas Canárias, Espanha. Ao largo das costas africanas, as Canárias emergem do Atlântico como fragmentos de um mundo primordial. Lanzarote mostra crateras e campos de lava, onde a vida abre caminho entre as rochas vulcânicas. O Parque Nacional de Timanfaya
revela uma paisagem marciana, enquanto as Montanhas del Fuego modelaram a ilha com suas erupções. Tenerife, por sua vez, se ergue do mar com o Teide, o vulcão mais alto da Espanha. A noite transforma a montanha em um observatório natural, enquanto a Orotava conserva jardins botânicos, onde espécies endêmicas sobrevivem há milhões de anos. Gran Canária esconde dunas de areia que parecem transportadas do Saara e oferece paisagens magníficas para excursões e trekking. Continuando, La Gomera conserva uma floresta pré-histórica no Parque Nacional de Garajonay, e seus habitantes ainda praticam uma antiga linguagem assobiada que atravessa os vales. Fuerteventura finalmente revela praias que se estendem por quilômetros, e seu nome deriva do vento constante que modela sua paisagem. Certamente março e abril oferecem o clima perfeito para explorar estas ilhas, com o vento que se acalma e as temperaturas subtropicais permitem nadar nas águas do oceano. Islândia. No norte do Oceano Atlântico, exatamente onde duas grandes placas da Terra se encontram, um enorme laboratório natural emerge, com gelo e vulcões ao fundo. Falando em gelo, Vatnajökull é a geleira maior da Europa e domina o panorama da ilha. Sob sua superfície gelada, os vulcões ativos criam incríveis grutas de gelo que se transformam a cada verão, enquanto a água gelada dos rios escavou profundos cânions. A capital, Reykjavik, é uma cidade particular e aproveita o calor natural da terra. Suas casas são aquecidas pela água quente que brota naturalmente do subsolo, e frequentemente se pode ver o vapor das piscinas termais que se mistura com as luzes da aurora boreal no céu. O Lago Maivatn, por sua vez, oferece um cenário que lembra a superfície lunar. A lava solidificada criou formas muito estranhas, e do terreno saem vapores que cheiram a enxofre. Os fiordes na parte ocidental da ilha são como enormes enseadas que se insinuam na costa. Em suas falésias vivem milhões de papagaios do mar, enquanto nas águas profundas nadam as orcas. Julho oferece o sol da meia-noite e temperaturas que permitem explorar a ilha. As estradas do interior se abrem, dando acesso às terras altas, onde os vikings temiam que habitassem os espíritos.
Lago de Ohrid, Macedônia do Norte. O Lago de Ohrid guarda mais de 200 espécies endêmicas há mais de 1 milhão de anos. Os peixes truta, de fato, nadam nas mesmas águas onde seus ancestrais se moviam na era glacial. A cidade de Ohrid escala a colina com 365 igrejas, uma para cada dia do ano, enquanto São Canel se projeta sobre um promontório com as cúpulas que se refletem no lago. As vilas de pescadores conservam técnicas antigas, e a vida ainda se baseia na pesca com redes. Junho é o mês perfeito para visitar a zona, com o Festival de Ohrid, em que ressoa a música clássica, e as praças se enchem de arte e cultura. Malta. Este arquipélago emerge do Mediterrâneo carregado de história, diretamente esculpida na pedra calcária. Valeta, a capital, encerra palácios dos cavaleiros de Malta em cada rua. A concatedral esconde obras de arte sob abóbadas decoradas em ouro, enquanto os fortes de Santo Elmo e Santo Ângelo protegem o porto, como faziam durante o cerco otomano de 1565. Medina, por sua vez, chamada a Cidade Silenciosa, revela ruelas onde o tempo ficou na Idade Média. Gozo, além disso, guarda o templo de Gantija, mais antigo que as pirâmides. Abril e maio transformam o arquipélago em um jardim, com os campos que se cobrem de flores silvestres, enquanto o mar se aquece o suficiente para explorar as grutas marinhas. Vale do Reno, Alemanha. O Reno corta o território alemão há milênios, e o rio corre entre numerosos castelos, que emergem da névoa matinal, prontos para contar séculos de histórias e lendas. O Marksburg se ergue intacto desde 1117. Única fortaleza do Reno, que nunca sofreu destruições. A Loreley, uma rocha de 132 metros, se projeta sobre o ponto mais estreito do rio. O castelo de Pfalz-Grafenstein, por sua vez, surge sobre uma ilha no meio do rio, e é uma antiga alfândega utilizada para fazer pagar as taxas. Continuando, Bacharache conserva casas em Chaimel, do século XV, e além disso conserva a Capela de Werner, que nunca foi completada.
finalmente encontramos Oberwesel, que mantém intactas as muralhas medievais com 16 torres de guarda. Setembro transforma o vale em um mosaico de cores. Há os vinhedos nas encostas que se tingem de ouro, enquanto o clima ameno permite cruzeiros no rio e passeios entre as vilas. Costa da Albânia. Um paraíso escondido, onde as montanhas mergulham no mar límpido. A costa albanesa é um conjunto de praias e enseadas intocadas, escondidas entre falésias majestosas e acessíveis apenas por mar. As águas turquesa de Ksamil abraçam pequenas ilhas que emergem do mar, recriando um pequeno paraíso tropical em que a água é claríssima e frequentemente calma. Em Butrint, o sítio Unesco tem 2.500 anos de história, com o teatro grego que se reflete nas águas calmas da lagoa, enquanto mosaicos antigos e muros venezianos se encontram. A vila de Rimara, por sua vez, se encontra na montanha, caracterizada por ruelas estreitas em que os idosos da vila ainda falam um dialeto antiquíssimo. Junho revela a melhor face desta costa, com o mar que se aquece no ponto certo para nadar, enquanto as montanhas oferecem frescor e trilhas para explorar os parques nacionais intocados. Provença, França. Imagine passear entre infinitos campos de lavanda que colorem a paisagem de violeta. É esta a magia da Provença, onde cada canto parece pintado por um artista. Aqui, escondida entre as flores, se encontra a antiga abadia de Senanque, onde ainda hoje os monges mantêm vivas as tradições de 8 séculos atrás. Subindo pelas colinas, há também Les Baux-de-Provence, uma vila aninhada na rocha que parece saída de um conto de fadas medieval. Seu velho castelo certamente fará você se lembrar de histórias de cavaleiros. Nesta zona da França, não se pode deixar de visitar Roussillon, uma vila única, onde tudo é colorido de vermelho. Casas, ruas e rochas se tingem de diferentes tonalidades graças ao ocre, um mineral que tornou este lugar realmente especial. Pouco distante, a vila de Gordes escala a colina com ruelas que giram em espiral, exatamente como foram criadas centenas de anos atrás. O melhor momento para visitar estes lugares? Julho, quando a lavanda está em flor e o vento traz consigo os aromas do verão provençal, dando a cada vista a luz perfeita, exatamente como nos quadros dos impressionistas.
Vale d'Orcia e Florença, Itália. O Vale d'Orcia é uma verdadeira pintura renascentista. As estradas brancas serpenteiam entre as colinas, onde os ciprestes marcam as fronteiras. A Capela de Vitaleta se destaca solitária, ponto de referência para tantos peregrinos desde a Idade Média. Entre as vilas mais belas, Pienza emerge do vale como um experimento de cidade ideal. O Palácio Piccolomini se debruça sobre o Vale d'Orcia através de uma loja que emoldura a paisagem, enquanto as ruas levam nomes de amor e fortuna, como, por exemplo, Rua do Amor, Rua do Beijo, Rua da Fortuna. Florença, por sua vez, conserva o gênio do Renascimento em cada rua e palácio. A Ponte Vecchia atravessa o Arno, enquanto a cúpula de Brunelleschi se eleva no céu, desafiando as leis da física. Maio transforma o Vale d'Orcia em um espetáculo de cores, com as papoulas que pontilham os campos de trigo, enquanto as temperaturas permitem longas caminhadas entre arte e natureza. Bruges, Bélgica. Bruges emerge das névoas de Flandres com os característicos canais que se entrelaçam no centro histórico e refletem casas medievais que permaneceram imutadas há 500 anos. Os barcos passam sob as pontes em pedra, onde antigamente passavam os navios mercantes da Liga Hanseática. O Belfort se eleva sobre a Praça do Mercado e sua torre guarda um carrilhão de 47 sinos que toca melodias medievais. As ruas em pedra do centro histórico serpenteiam entre antigos edifícios em tijolos vermelhos, enquanto as ruelas escondidas revelam pátios silenciosos e fachadas medievais. Dezembro transforma Bruges em um reino invernal. As feiras de Natal iluminam as praças, enquanto o aroma de chocolate se difunde das lojas artesanais. Tallinn, Estônia. Tallinn conserva as muralhas medievais mais completas do norte da Europa. A cidade velha se divide em cidade alta e baixa, conectada por passagens secretas escavadas na rocha calcária.
A Praça da Prefeitura abriga a farmácia mais antiga da Europa, em funcionamento desde 1422, enquanto a igreja de Santo Olavo esconde uma torre que em 1500 era o edifício mais alto do mundo. O bairro de Calamaja, além disso, revela casas em madeira do século XIX, transformadas em centros culturais. Finalmente, as muralhas do castelo de Toompea protegem o parlamento estoniano, enquanto os bastiões oferecem pontos panorâmicos chamados sacadas. Agosto traz as noites brancas à cidade, e o sol se põe por poucas horas, enquanto os festivais de música medieval enchem as ruas de antigas melodias. Praga, República Tcheca. Praga é livro de pedra, escrito em 5 séculos de história. O castelo domina a cidade da colina e é o complexo mais grande do mundo com seus pátios e jardins anexos. Outro monumento importante é a Catedral de São Vito, que esconde a coroa boêmia em uma sala fechada com 7 chaves. A Ponte Carlos, por sua vez, atravessa o Moldava sobre 16 arcadas. As estátuas dos santos velam sobre os passantes desde 1357 e são testemunhas de procissões, batalhas e revoluções. O relógio astronômico na Praça da Cidade Velha marca o tempo desde 1410, com suas figuras mecânicas que dançam a cada hora. Finalmente, o bairro judaico conserva 6 sinagogas, enquanto o Beco do Ouro abriga casas minúsculas, onde os alquimistas tentavam transformar o chumbo em ouro. Em maio, a música enche igrejas e palácios com o Festival da Primavera, enquanto os jardins despertam após o letargo invernal. Edimburgo, Escócia. Edimburgo se divide em 2 almas: a cidade velha medieval e a cidade nova georgiana. O castelo surge da rocha vulcânica, guardião da pedra do destino sobre a qual eram coroados os reis escoceses. Seus subterrâneos escondem uma cidade sepultada, onde as pessoas viviam no século XVII. A Royal Mile desce do castelo e, ao longo do percurso, se encontra a Catedral de St. Giles, um lugar histórico ligado à ordem cavaleiresca da Escócia. Arthur Seat, vulcão extinto, domina a cidade, enquanto Victoria Street, com suas lojas coloridas e fachadas curvas, é considerada uma das ruas mais pitorescas da Escócia. Agosto transforma Edimburgo no maior festival de arte do mundo, e suas ruas se enchem de artistas e performers, enquanto os fogos de artifício iluminam o castelo todas as noites.
Cracóvia, Polônia. Cracóvia conserva a alma medieval da Polônia. O Castelo do Wawel surge sobre a colina como centro do poder polonês, enquanto a catedral guarda os túmulos dos reis. A Praça do Mercado, por sua vez, é a maior praça medieval da Europa, onde as barracas dos mercadores se alternam com os cafés históricos e os músicos de rua. A Igreja de Santa Maria se destaca com torres de alturas diferentes, e o bairro judaico de Kazimierz pulsa de vida. Aqui as sinagogas se alternam com os cafés, que servem raviolis poloneses tradicionais. Maio traz o Festival da Cultura Judaica, com a música klezmer que enche as ruas, e os pátios se transformam em galerias de arte. Kotor, Montenegro. Kotor se esconde no fundo de um fiorde das Bocas de Kotor. As muralhas venezianas escalam a montanha por 4,5 km e 1.350 degraus que levam à fortaleza de São João. A Cidade Velha revela um labirinto de praças e ruelas, com a Catedral de São Trifão e o Museu Marítimo, que são absolutamente imperdíveis. Os gatos reinam soberanos pelas ruas, enquanto as igrejas ortodoxas e católicas se alternam em um espaço restrito, sendo testemunhas da convivência entre culturas diferentes. Setembro geralmente traz clima ameno e cruzeiros menos lotados, enquanto as montanhas protegem a Baía dos Ventos, criando condições perfeitas para explorar este canto do Mediterrâneo. Roma, Itália. Uma cidade de 3.000 anos, chamada a Cidade Eterna. Roma conserva traços de cada época histórica, graças ao Império Romano, que governou aqui por 5 séculos. O Coliseu se ergue no coração da cidade. O anfiteatro abrigava 50.000 espectadores, e suas pedras mostram agora as marcas do tempo. O Fórum Romano, por sua vez, ocupa um vale entre 7 colinas, com templos antigos e colunas de mármore, que lembram sua antiquíssima história. E depois há a Praça Navona, que mantém a forma do estádio romano, e a Fontana di Trevi, que libera 80.000 metros cúbicos de água por dia e recebe cerca de 3.000 euros em moedas de seus turistas. Obviamente, a renda é doada para a caridade. Continuando, também o Estado do Vaticano se desenvolve no coração de Roma.
Aqui, a Basílica de São Pedro pode conter 60 mil fiéis, enquanto a Capela Sistina conserva os preciosíssimos afrescos de Michelangelo. Os restaurantes romanos ocupam cada ruela do centro, com as cozinhas típicas que preparam pasta à carbonara, ou cacio e pepe. Viena, Áustria. Entre as névoas do Danúbio, emerge uma cidade onde a música dita o ritmo da vida cotidiana. Viena não se conta, se escuta. O som dos violinos escapa das janelas das academias musicais, enquanto nos cafés históricos, o aroma do strudel se mistura às discussões dos filósofos modernos. O Palácio de Schönbrunn guarda segredos imperiais, enquanto a Catedral de Santo Estevão se destaca no coração da cidade com seu teto de azulejos coloridos. As ruas da cidade são belas e imponentes, enquanto as praças históricas são carregadas de vida e de lojas, e se pode fazer compras ou dar um passeio a cavalo. O inverno de dezembro a fevereiro transforma Viena em um palco mágico. As feiras de Natal iluminam as praças, a neve cobre os palácios e os salões de baile se enchem para a valsa. Durante esta estação, a cidade revela sua verdadeira natureza de capital imperial. Copenhague, Dinamarca. A capital dinamarquesa é rica em canais, que não separam, mas unem. Estes atravessam a cidade como veias, trazendo vida a cada canto. As bicicletas superam os automóveis em número, criando uma característica urbana. No porto de Nyhavn há as casas dos marinheiros, e Hans Christian Andersen escreveu seus contos nestas ruas, onde hoje os pescadores vendem o peixe fresco diretamente dos barcos. Devem-se certamente visitar os jardins de Tivoli, mas também, caminhando é fácil se deixar encantar pelas lojas de móveis e pelas lojas de cerâmicas. De maio a setembro, Copenhague se revela em seu esplendor. O sol ilumina as ruas até tarde da noite, os cafés ao ar livre se enchem de vida e os jardins explodem de cores. Porto,
Portugal. Entre as margens do Rio Douro, há uma cidade que entra logo no coração de quem a visita. O aroma do mar se mistura com o do vinho que repousa nas adegas da cidade, e os barcos dos pescadores partem ao amanhecer entre bandos de gaivotas. As adegas de Vila Nova de Gaia guardam o vinho Porto, enquanto as casas escalam as colinas, criando um mosaico de telhados vermelhos. A estação de São Bento deve ser visitada porque é rica em azulejos, as características cerâmicas portuguesas, enquanto nas tabernas do bairro da Ribeira, o bacalhau reina soberano. De setembro a outubro, a cidade oferece sua melhor face, com o clima que permite longas explorações, e a vindima enche as ruas de festa. Estocolmo, Suécia. Estocolmo é, na realidade, um arquipélago. Cada canal tem uma história diferente. Cada ponte une um século ao seguinte. Os navios vikings repousam nos museus, enquanto as balsas modernas tecem uma rede de conexões entre as próprias ilhas. No bairro de Södermalm, por sua vez, os velhos armazéns se transformam em espaços onde o design escandinavo dita novas regras. Além disso, as ruas em pedra de Gamla Stan, que é o coração medieval da cidade, serpenteiam entre edifícios cor ocre e âmbar, conduzindo a praças características. No verão, entre junho e agosto, o sol quase não se põe, presenteando com dias infinitos. Os parques se enchem de vida, os cafés ao ar livre prosperam, e o arquipélago convida à exploração. Gante, Bélgica. No coração de Flandres, Gante esconde um segredo. Na Idade Média era maior que Paris e Londres. O Castelo dos Condes se ergue sobre a água, e dentro de suas muralhas, a maior coleção de instrumentos de tortura da Europa mostra histórias que poucos conhecem. Os canais de Gante formam uma rede de água diretamente no coração medieval da cidade. 3 rios se encontram aqui, criando vias navegáveis históricas, em que antigas casas dos mercadores se refletem na água. Suas fachadas conservam o estilo típico de Flandres, enquanto 3 torres medievais dominam estes cursos de água: a Catedral de São Bavão, a Igreja de São Nicolau e o Campanário. O melhor período para visitar Gante é setembro, quando as temperaturas são amenas e a cidade recebe a Eau de Gand,
um festival de música que transforma os canais em palcos flutuantes. Budapeste, Hungria. Uma cidade dividida por um rio, mas unida por pontes. O Danúbio corre imperturbável e à noite as luzes das pontes criam constelações na água, enquanto os barcos conectam Buda e Peste. Sob a cidade, um labirinto de grutas esconde lagos termais, com as termas que são uma atração comum aqui. O parlamento se ergue na margem do rio como uma catedral da democracia. Seus pináculos tocam o céu, enquanto as fundações afundam no rio. De março a maio, Budapeste se apresenta em seu momento ideal. As temperaturas permitem explorar as colinas de Buda sem cansaço. Os jardins despertam e as termas ao ar livre se tornam uma experiência imperdível. Londres, Reino Unido. O Tâmisa é o ponto central desta cidade, correndo desde sua criação. Londres nunca dorme, na verdade. Pulsa através de túneis do metrô e ruas centenárias. O Big Ben marca o tempo universal, enquanto os corvos voam para cima e para baixo na Torre de Londres. No Borough Market, os sabores do mundo se encontram sob abóbadas vitorianas, enquanto os pubs oferecem fish and chips, além do chá das 5. A névoa matinal revela uma cidade diferente a cada dia. Os esquilos do St. James's Park governam seu reino no coração da metrópole, indiferentes aos palácios reais que os circundam. De maio a setembro, Londres se abre aos turistas. Os parques se tornam salas de estar, os festivais animam as ruas, e as chuvas ocasionais não param o ritmo da cidade. Plitvice, Croácia. Um sistema de espelhos d'água interconectados em que a água domina incontestada. 16 lagos alimentados em cascata, que criam uma escada natural que desce através da floresta. O calcário dissolvido na água constrói novas barreiras a cada dia,
enquanto sob a superfície as trutas nadam entre troncos submersos e vegetação aquática. As trilhas de madeira flutuam sobre a água, permitindo aos visitantes caminhar sobre elas. As grutas escondidas atrás das cascatas explicam por que ursos e lobos ainda hoje habitam as florestas circundantes. De abril a junho, ou de setembro a outubro, Plitvice revela sua essência. Nestes meses, as temperaturas moderadas e as chuvas reduzidas permitem explorar as trilhas com facilidade, e as cascatas mantêm seu vigor. Salzburgo, Áustria. Entre os Alpes há uma cidade que respira música. As melodias de Mozart ainda ressoam entre os palácios barrocos, enquanto os sinos da catedral marcam o tempo. A fortaleza Hohensalzburg domina a cidade do Alto, enquanto nos mercados, o aroma do strudel se mistura às notas dos músicos de rua. As lojas dos mestres chocolateiros produzem os famosos chocolates recheados, enquanto nas cervejarias monásticas, os monges continuam a produzir com receitas antiquíssimas. De junho a agosto, Salzburgo se transforma com um festival de música clássica. O clima ameno permite explorar as ruelas medievais e os jardins barrocos, enquanto os concertos ao ar livre enchem as praças de melodias. Madrid e Toledo, Espanha. Duas cidades unidas por um fio invisível de história. Madrid pulsa no presente, enquanto Toledo guarda o passado. A capital se caracteriza por mercados que despertam ao amanhecer e praças que nunca dormem. O Museu do Prado guarda os segredos da arte espanhola, enquanto o Palácio Real conta histórias de império e poder. A meia hora de distância, Toledo parece uma cidade suspensa no tempo. As três culturas, isto é, cristã, muçulmana e judaica, deixaram sua marca em cada canto da cidade. A catedral esconde tesouros, enquanto as sinagogas e as mesquitas foram lugares de convivência. No mercado de San Miguel, em Madrid, o jamón e as azeitonas reinam imperturbáveis, enquanto em Toledo, os mazapanes mantêm vivas as receitas medievais. A primavera oferece o momento perfeito para visitar ambas as cidades, sem o peso do calor do verão e com as procissões da Semana Santa que enchem as ruas de tradição.
Dolomitas, Itália. Verdadeiros gigantes de pedra, incrustados no norte da Itália. Os maciços das Três Cimas de Lavaredo marcam a fronteira entre terra e céu, enquanto os prados de alta altitude escondem lagos cor turquesa. No inverno, a neve transforma as montanhas em um reino de gelo. Os esquiadores traçam linhas na neve, enquanto no verão, as trilhas revelam vales que abrigam dezenas de marmotas. As rochas das montanhas se tingem de rosa ao pôr do sol, enquanto os refúgios produzem queijos e oferecem abrigo entre as nuvens. As Dolomitas oferecem duas estações ideais para a visita: o verão para o montanhismo e a escalada, enquanto o inverno para os apaixonados pelos esportes de inverno, com neve garantida e pistas para todos. Paris, França. A cidade do amor não pode nunca faltar se se quer visitar a Europa. A Torre Eiffel perfura as nuvens, enquanto o Sena divide e une a cidade, como tem feito por séculos. As catacumbas sob a cidade escondem histórias de peste e revolução, enquanto acima, a Catedral de Notre-Dame ressurgiu das cinzas. O Louvre guarda tesouros de civilizações perdidas, e Montmartre mantém seu espírito de vila. As boulangeries, além disso, enchem as ruas com o aroma de baguetes recém-assadas, símbolo clássico dessa cidade. De abril a junho, ou de setembro a outubro, os jardins explodem de vida, e Paris revela sua essência. Lisboa, Portugal. A cidade das Sete Colinas conta sua história através do fado, a música melancólica tradicional. As vozes dos cantores se difundem dos locais da Alfama, enquanto os bondes amarelos sobem penosamente as colinas, transportando histórias entre um bairro e outro. O Mosteiro dos Jerônimos guarda os túmulos dos reis que sonharam impérios além do horizonte, e a pouca distância, a Torre de Belém atrai numerosos turistas. As escadas e as ruelas da cidade criam um labirinto vertical, com os azulejos nas paredes, e os miradouros se debruçam horizontalmente sobre a cidade.
A primavera ou outono oferecem o clima ideal para explorar Lisboa, com as temperaturas moderadas que permitem enfrentar as subidas sem se aquecer excessivamente. Amsterdã, Países Baixos. Uma cidade nascida da água e sobre a água, com os canais criando uma teia que mantém junto o tecido urbano. As casas se inclinam para a frente e as bicicletas superam em número os habitantes, criando um fluxo constante de rodas e campainhas. As pontes deixam passar os barcos que transportam mercadorias, turistas e histórias, e depois há o mercado das flores, que flutua sobre a água há uma vida. Devem ser visitados o Rijksmuseum e o Museu de Van Gogh, mas também os pátios escondidos presenteiam momentos de pura admiração e espanto. As tulipas florescem na primavera, as temperaturas sobem e os cafés ao ar livre se enchem de vida. É este o melhor momento para uma visita a Amsterdã. Lago de Bled, Eslovênia. Um lago emerge entre os Alpes Júlios, com uma ilha que flutua no centro, coroada por uma igreja. Há também um castelo que domina a cena de um rochedo, testemunha de séculos de história. Os barcos tradicionais, chamados pletne, deslizam sobre a água, transportando turistas até a ilha, enquanto sob a superfície, o lago esconde fontes termais que mantêm a água temperada. De junho a setembro, o lago revela seu caráter, com as trilhas ao redor do lago que convidam aos passeios e as montanhas próximas que se tingem de cores irreais. Falésias de Moher, Irlanda. O rugido do Atlântico atinge uma barreira de rocha que se eleva por 214 metros. Aqui, na costa ocidental da Irlanda, as falésias de Moher desafiam o oceano há 350 milhões de anos. A água escavou grutas na base das falésias. O vento modelou cada camada de rocha por 8 quilômetros. E milhares de aves marinhas fizeram dessas paredes sua casa. A Torre O'Brien,
Construída em 1835, domina o ponto mais alto. Daqui, nos dias límpidos, o olhar alcança as Ilhas Aran e as montanhas de Connemara. As trilhas seguem a borda das falésias, enquanto a pedra muda de cor com as horas, e as lendas falam até mesmo de uma cidade submersa sob as ondas. O melhor período para visitar este lugar é entre abril e setembro, quando o clima é mais estável, os dias são mais longos e a natureza se expressa em todo o seu esplendor. Veneza, Itália. Em uma lagoa do Mar Adriático, ergue-se uma cidade construída inteiramente sobre a água. Veneza se desenvolve sobre 118 ilhas e 177 canais que atravessam o centro. As pontes unem cada canto da cidade. A ponte de Rialto, por exemplo, atravessa o Canal Grande desde 1591, enquanto a ponte dos Suspiros conecta o Palácio Ducal às prisões. Praça São Marcos ocupa o ponto mais baixo da cidade. A Basílica mostra 8.000 metros quadrados de mosaicos dourados e o campanário alcança 98 metros de altura. As gôndolas percorrem os canais há séculos. Cada uma delas pesa cerca de 600 quilos. Os Bacari, por sua vez, servem siquete da manhã à noite. A primavera ou o outono oferecem um momento ideal para descobrir Veneza, com temperaturas amenas e fluxo de turistas reduzido.